Fala, Carronauta, Sussa! Sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao canal Carronauta. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, já deixa o seu like aí que fortalece demais o nosso canal, que tá só começando. E hoje eu vou trazer algumas atualizações para você sobre os projetos dos carros que a gente tem aqui. Falar projetos dos carros é uma coisa bem pretensiosa, mas é a ideia que a gente tem para o canal futuramente, trazer bastante projeto aí para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Discovery. A gente recentemente adquiriu uma Discovery para o canal. O Civic foi embora e a gente pegou uma Discovery na troca. E o que é que acontece? Essa Discovery, ela tava com probleminha de arrefecimento. É até um problema comum nesses carros, né? Afinal de contas é um motor V8. Eu já falei sobre esse motor, já falei sobre esse problema também. Só que aparentemente não era só o óbvio. Olha só, quem diria. Ele tinha um probleminha a mais, que aí o que aconteceu? A gente mandou fazer a substituição de alguns dutos, que a Land Rover chama de cavalete, no caso das Discoveries, do sistema de arrefecimento do motor V8, ele chama de cavalete superior, cavalete inferior. E esses cavaletes foram substituídos, e aí, como eu falei no outro vídeo, esse cavalete é o seguinte, você troca ele a partir do momento que ele dá um problema. A Land Rover, numa atitude bem legal dela, diga-se de passagem, ela faz o seguinte: a partir do momento que dá esse problema, ela não vende a peça igual, ela vende uma peça atualizada. Ou seja, você vai comprar o conjunto diferente que vai substituir essa peça com defeito, e aí ele não vai mais apresentar o defeito. É como se fosse uma melhoria, uma correção de projeto. Deveria ser gratuito? Eu não vou dizer, porque tem muito carro que não apresenta problema, às vezes o cara vende antes, então sei lá. Minha opinião deveria ser recall. Mas fica aí a critério. Não é uma peça cara, acho até que fosse mais cara por se tratar de Land Rover e tudo mais. Não é uma peça cara, 1.000 e pouco eu acho, para substituir o arrefecimento. Aí tem muita gente, porra, R$1.000, pô, para um carro popular é muito caro realmente, mas para um carro com motor V8, frente ao que poderia ser um problema, e quanto poderia custar um problema de arrefecimento num carro como esse, é uma coisa irrisória, né? Mas ele tá pegando pressão, o sistema de arrefecimento tá pegando pressão, e bom, não precisa ser gênio para saber que não é para pegar pressão, né? O que acontece é o seguinte, a gente tá vendo se é mais alguma coisa, se pode ser uma junta. A gente não suspeita de junta queimada, porque como é que eu digo? A temperatura não se altera. De jeito nenhum, a temperatura não sobe, a temperatura não muda, nada. E aí o que a gente tava suspeitando é que poderia ser alguma outra coisa, mas não temos certeza se vai ser isso mesmo. E deixa eu aproximar um pouquinho mais. Eu tô trazendo o carro para lavar porque eu tô sem tempo de lavar em casa, cara. E eu não tenho, lá em casa eu não tenho nada de ferramenta, eu não tenho escova, eu não tenho máquina para lavar, eu não tenho absolutamente nada que possa me auxiliar numa lavagem decente do carro. Então eu tô trazendo aqui num posto que é mais ou menos um lava legalzinho, e é o que eu sempre como eu tô sempre perto, né? Então é uma coisa que o cara tá lavando e eu tô observando e sempre pedindo, ó, faz isso aqui, faz aquilo. Porque aí não fica dúvida de que vai ficar do jeito que eu quero, né? Mas então, o que eu queria falar também sobre a Discovery é o seguinte: a gente ele já foi mandado de novo para Trophy Garage, né? Que é onde a gente tá fazendo as manutenções. E ele ficou um tempo lá, ficou uma semana, acho que mais de uma semana lá. E aí a gente mandou e ficou naquela cobrança e tudo mais. E aí demora a chegar a peça, que, diga-se de passagem, tinha na concessionária. E vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz teste e tudo mais, aí tem que testar com o carro frio. Então assim, demorou pra cacete, mas finalmente ficou pronto. E agora que ficou pronto, a gente tá aguardando, porque o Walter mandou buscar no guincho, né? Falou, não é pra acontecer isso. Então assim, ele mandou buscar de guincho, foi pra oficina, ele testou, mas ainda continua apresentando o mesmo problema. Ele mandou de volta e o carro tá com o Carlos, e aí ele usa para ir pro trabalho.
liga o carro de manhã, o carro começa a fumaçar e para. E aí na hora que a gente funciona o carro funciona normal, perfeito, o nível de arrefecimento baixa e quando a gente chega lá, o carro esfria, né? Por exemplo, rodei e parei o carro. Quando o carro tá frio, na hora de abrir a tampa, sai muito vapor. Muito vapor. E não é para sair. Não é para adquirir pressão, né? É um sistema fechado, é um circuito fechado. Então não é para adquirir pressão. Se ele está adquirindo pressão, poderia ser de um vazamento, que não é. Ou poderia ser também de uma junta queimada, que a gente suspeita que não está. Porque se tivesse queimada... Se a junta tivesse queimada, não era para o carro estar com a temperatura ideal. Era para estar com a temperatura maior, para a temperatura subir e tudo mais. E a temperatura não está subindo. Então, assim, a gente suspeita que possa ser alguma coisa que está... Pode não ter queimado a junta, mas pode ter danificado. Aí não tenho certeza, porque é o primeiro carro da Land Rover que a gente tem, é o primeiro carro que a gente tá aprendendo ainda com o carro. Então, assim, a gente pesquisou para pegar o carro e tudo mais, mas ainda não tem como é que eu digo, uma expertise em relação a esse carro. E a gente suspeita que pode ser alguma coisa que ao invés de ter acontecido o vazamento e por isso ele ter pegado pressão, a gente está suspeitando que poderia ter sido alguma coisa que estava adquirindo pressão e por isso sobrecarregou o sistema que ocasionou o vazamento. Mas isso é tudo suposição, porque a gente não é mecânico de prática, só de teoria, de acompanhar a manutenção dos carros da gente, de conversar com mecânicos. Então, assim, nada do que eu tô falando aqui é verdade absoluta, é tudo suposição. Então, é por isso que a gente não tá fazendo vídeo com a Discovery, é por isso que a gente não tá com a Discovery agora, é por isso que a gente não tá falando sobre ela agora e filmando ela. Mas, bom, nada mais, como é que eu digo, reconfortante do que você não ter uma Discovery, mas ter um Lancer Ralliart para falar sobre. E pessoal, eu tava rodando com esse carro bastante, mas eu tô afastado em casa, eu tô de atestado em casa, tava com suspeita de Covid, fiz o teste, deu negativo, mas o atestado é de 5 dias, então eu não posso retornar ao trabalho ainda, porque eu ainda tenho sintomas de gripe, embora não seja Covid. E eu tô me tratando, usando máscara e tudo mais. Álcool em gel o tempo inteiro. E aí eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho para fazer alguns conteúdos para vocês. Primeira coisa que eu ia falar, a gente não tá podendo sair. Quem é de outro mundo não tá acompanhando notícias. São Paulo tá numa fase muito restritiva e não tem nada aberto, basicamente. Serviços essenciais mesmo assim, o resto tá tudo fechado, não tem muito o que fazer. E a gente tá fazendo o seguinte, a gente tá tentando buscar formas de produzir conteúdo para vocês de uma maneira que fosse original. Mas a gente não tá podendo sair. Quando a gente sai, por exemplo, aqui no meu bairro, a gente sai e tem viaturas da polícia que ficam fazendo ronda e eventualmente colegas meus já foram parados e o pessoal tá indo pra onde? Pô, não pode sair, tá indo fazer alguma coisa. Então assim, se você não estiver indo na farmácia, se você não estiver indo trabalhar, se você não estiver indo fazer, sei lá, qualquer coisa que seja essencial, o cara vai te orientar aí pra casa e tá certo, porque se tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Infelizmente não é questão de a gente concordar ou não, aqui eu não tô discutindo esse mérito de concordar ou não, quem concorda, quem discorda como é que eu falo? Do lockdown, mas a gente tem que obedecer, a lei é isso aí. Então, eu não tô rodando com o carro tá em casa, eu tô tentando buscar uma forma de fazer conteúdo original. Usei alguns vídeos, no último vídeo, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. No último vídeo eu usei acho que é aqui. Eu usei o Forza Horizon 4, que é um jogo de carros que eu tenho em casa, e eu usei ele como recurso para obter alguns vídeos originais e postar para vocês no conteúdo, porque sinceramente eu não gosto de usar aqueles vídeos copiado de alguém. Pô, é legal, tal, você coloca, eu sempre coloco lá, né, quando possível eu coloco a fonte, né, o autor do vídeo, mas, pô, é legal fazer uma coisa original, e eu sei que vocês estão buscando alguma coisa original também, e eu gosto de trazer esse conteúdo original, mas nem sempre a gente consegue trazer esse conteúdo original para vocês. Então,
Eu tô tentando buscar forma, mas se eu não conseguir, vamos ter que copiar alguns videozinhos aí, algumas etapas, pegar alguns pedacinhos, trechos curtos, afinal de contas o YouTube permite isso, e eu pego alguns trechos curtos e monto o meu conteúdo, a minha narração em cima. E eu ainda não tenho feedback de vocês, e eu preciso muito desse feedback, porque eu preciso entender o que é que vocês estão achando dos vídeos, o que é que vocês estão querendo ver no canal, se a frequência tá boa, se precisa postar mais, se assim tá legal. Às vezes eu demoro muito assim, isso é verdade, porque às vezes é correria, mas às vezes eu também posto tipo na mesma semana 2 vídeos, então eu queria saber se essa constância tá legal, se vocês estão gostando. E é basicamente isso. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, pessoal. Deixa o seu like aí e deixa uma opinião sobre. Tem bastante coisa que a gente quer trazer para o canal. A gente quer fazer, na verdade, esse canal, a gente quer fazer eventos para quem gosta de carro, para os entusiastas. A gente quer fazer projetos do tipo, pega um carro, recupera o carro e trabalha o carro e depois, sei lá, pode fazer vende, sorteia, rifa, eu não sei. Mas o que a gente quer fazer para o canal, mas para isso a gente vai precisar da participação de todos vocês, é o seguinte: sempre ter algum projeto em cima do carro. Então, por exemplo, a gente vai fazer viagens com a Discovery, viagens que a gente não consegue fazer com outros carros, por exemplo, estrada real, esses trechos off-road, fazer litoral, tudo isso aí é ideal a gente fazer com a Discovery, porque é um carro muito confortável, é um carro que, devido ao Terrain Response, né, que são aqueles modos de condução do terreno, ele tem uma suspensão pneumática, então ele sobe e desce, então a gente não tem problema nenhum com esse tipo de carro para o terreno litoral, trilha, estrada real, e enfim. E a gente vai fazer viagens também com esses carros aqui. A gente pretende depois, eu principalmente pretendo fazer um up de freio nesse carro e colocar ele no track day para sentir a sensação. Afinal de contas, eu nunca fui no track day, mas oficialmente, então eu não sei como vai ser esse track day, esse carro se comportando no track day. Então eu preciso ver como esse carro vai se comportar. Afinal de contas, é uma tração 4x4, ele tem ele aponta rápido, ele tem uma resposta legal, e eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês. E o Passat, a gente vai fazer a manutenção dele, a revisão. Eu vou também trazer tudo para vocês, o que acontece, o que precisa fazer, o que é crônico, o que não é crônico do carro. Cara, eu quero que vocês participem de tudo, e vocês vão participar de tudo assim que for possível a gente fazer esse tipo de coisa. Mas enquanto a gente não faz esse tipo de daily vlog falando do dia a dia, de como é o carro, de cada particularidade de cada veículo, a gente vai fazer vídeos sobre os carros que eu particularmente acho que é interessante trazer para o canal. Então tem vídeo aí sobre Ferrari, tem vídeo aí sobre JDM, tem vídeo aí sobre carro alemão, super carro. Então assim, a gente vai trazer muitos vídeos ainda, e vamos falar principalmente sobre carros que na visão da gente são carros que todo entusiasta no mínimo deveria conhecer. Se você não admira o carro, se você não gosta do carro, beleza, é uma particularidade sua, mas você precisa pelo menos conhecer. Então, por exemplo, Mazda 787B, pô, é um carro que é obrigatório você conhecer. Se você não conhece, já dá um Google aí. Minto, não vai não, espera a gente fazer o vídeo. A gente vai falar sobre Alfa Romeo. Mas você vai falar sobre Alfa Romeo, nem tem aqui, não sei o que. Cara, relaxa, vai ter muita coisa legal. Vamos falar, obviamente, sobre a paixão, o sonho da minha vida de todos os tempos e para todos os tempos, Skyline GT-R R34. Mas você é modinha! Pode achar o que vocês quiserem, porque é o seguinte: eu gosto do Skyline de todas as gerações, eu sou apaixonado pelo R32. O R33, na minha opinião, é um dos mais bonitos que pode existir, mas o R34 para mim é a obra-prima. Ele é o ápice do ápice, ele é uma melhoria do R33, que já é um puta carro e tipo, não está em um patamar alcançável por muitos outros. Obviamente que a gente vai falar dos concorrentes, a gente vai falar de Supra, a gente vai falar de RX-7. Não, quando eu digo concorrentes, eu digo assim, que eu não estou comparando, dizendo que eles estão no mesmo local, no mesmo patamar, mas eu estou dizendo que eles são basicamente ícones do JDM. Então, Supra,
o RX-7, o 300ZX, Nissan Silvia, todos esses carros que a galera conhece aí de JDM, são os primeiros JDM que todo mundo pensa, então esses aí com certeza vai ter vídeo. Mas o vídeo do Skyline R34 e do Skyline em si, ele vai ser uma série exclusiva só de vídeos sobre eles, que a gente vai falar, né? Desde o primeiro Skyline, que seria o Hakosuka, o Skyline GTR 2000, e aí a gente vai, o R31, o R32, o R33, o R34 e o GTR, que seria o R35. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você gosta de carro, inscreva-se. E se você quer dar aquela força pra gente, inscreva-se, deixa o like, compartilhe com algum amigo, siga a gente no Instagram e é isso, valeu, abraço!